Bonjour, aqui c'est Christian de Ferrer, exterminador de PC. Estou aqui para a última parte do nosso documentário continuando as guerras napoleônicas. Muito obrigado por virem aqui assistir e vamos para o vídeo. Também é bom citar que eu achei quem eu estava procurando e agora vou atrás dele. Eu esqueci de dizer no vídeo anterior. Essa expedição napoleônica no Egito descobriu grandes coisas como a Pedra de Roseta e os Vales dos Reis no Egito, onde descobriram que antigamente as pessoas faziam pichações, como tem pichações em grego, em romano, em monumentos históricos no Egito lá na antiguidade. O primeiro-ministro do Reino Unido, Will Pitt, se reuniu com o filho de Catarina, que tinha morrido, o imperador Paulo da Rússia, e o filho de Leopoldo, que também tinha morrido, o imperador Francisco II, para começar uma segunda coalizão contra a França. E começa a época napoleônica. Nessa época, ele fundou o Banco da França, promulgou o Código Civil Napoleônico e reconheceu de volta o catolicismo como religião dos franceses. Também mudou de volta para o calendário original e, aliás, uma curiosidade, foi ele quem decidiu que as casas tinham que ter números ímpares de um lado e números pares do outro, na rua, né? Na Rússia, o czar Paulo é assassinado e o seu filho, o imperador Alexandre I, assume e tira a Rússia da guerra, deixando a Áustria sozinha no continente e obrigando a assinar um tratado de paz, ficando só Inglaterra e Portugal na guerra. Portugal, que foi invadido pela Espanha, aliada da França, na Guerra das Laranjas. A terceira coalizão. Em 1800, a Grã-Bretanha invadiu Malta. Agora vamos pular para 1804, 4 anos depois, ano em que o Haiti se torna o segundo país a ser independente na América, se independendo da França, que nesse ano posteriormente ocorreu um plebiscito para a volta da monarquia. Você vai perguntar, o rei Luís XVI não tinha morrido? Né? Bem, o plebiscito aconteceu e a monarquia voltou com 60% de voto do povo. E Napoleão foi coroado imperador em 28 de maio de 1804 por ele mesmo em Notre-Dame, quando ele tirou a coroa das mãos do Papa Pio VII e colocou na própria cabeça. Foi nesse momento em que as pessoas que moravam nos outros países, que viam em Napoleão a esperança deles que iam libertar eles do absolutismo, percebeu que era trocar 6 por meia dúzia. Beethoven, por exemplo, iria dar o nome de sua terceira sinfonia de Bonaparte, mas depois da coroação, adiou o nome e trocou para Heroica. Em 11 de agosto, o imperador Francisco resolve fundar o Império Austríaco como reação ao Império de Napoleão, se tornando uma das únicas pessoas do mundo a ser imperador ao mesmo tempo de 2 impérios. No mar, a guerra foi benéfica para a Inglaterra. Napoleão perdeu o controle do Atlântico, assim possibilitando a invasão da Ilha Britânica, sonho dele. E mesmo com o almirante Nelson tendo sido morto, as ambições de Napoleão foram encerradas e ele teve que ficar invadindo no continente mesmo, onde ele, na Batalha dos Três Imperadores em Austerlitz, na atual República Tcheca, em que, com uma grandiosa tática dele, ele derrotou os impérios russo e austríaco, acabando com a terceira coalizão, com o Tratado de Presburgo, a atual Bratislava, capital da Eslováquia. E isso acabou culminando em 1806 na dissolução do Sacro Império Romano, de quase 900 anos, pelo próprio imperador Francisco de Habsburgo-Lorena, que, apesar do velho império está em decadência desde a Guerra dos 30 Anos do século XVII, era o título de mais prestígio na Europa. Uma coisa muito importante citar é que depois da Batalha de Austerlitz, Napoleão mandou construir l'Arc de Triomphe, o Arco do Triunfo, que é aquela construção lá da França lá,
e começou a construir em 1806 e que durou 30 anos. Ele nem conseguiu ver a obra terminada no final. Agora tá coalizando. Assim, acontecendo mais uma coalizão. A Grã-Bretanha, Rússia, Suécia, mais a Prússia, que até então estava sumida, ocupada com a Polônia. Napoleão, mais uma vez, derrotou a Prússia, chegando a marchar sobre Merlim, capital do reino, fazendo o agora rei Frederico Guilherme III sair correndo para hoje um lugar onde fica Lituânia e perder metade de seus territórios também. Depois, Bonaparte derrotou o czar russo e obrigou a assinar um tratado, o Tratado de Tilsit, em que para a França ficava destinado a dominar territórios no Ocidente e a Rússia no Oriente da Europa. Criava também o Reino da Westfália, no noroeste da atual Alemanha, e o Ducado de Varsóvia, um resquício da velha Polônia. Esses dois países, estados clientes da França, e juntava a Rússia ao bloqueio continental, que tinha o plano de isolar a Inglaterra, que é uma ilha, não sei se você sabe, do continente europeu, forçando a se render por causa da fome. Em 1808, o imperador Napoleão I, agora também rei da Itália e protetor da Confederação do Reno, a atual Alemanha, viu que Portugal, aliado desde 1373 da Inglaterra, não queria obedecer o bloqueio continental, pois seu principal parceiro eram os britânicos. Napoleão o pressionou e mandou La Grande Armée. Para isso, fez uma aliança com o rei Carlos IV da Espanha, em que transformaria ele em imperador das duas Américas. Mas o rei Carlos acabou sendo deposto por causa de sua incompetência por seguidores do seu próprio filho, Fernando VII, que acabou resultando nas guerras peninsulares, que durou 6 anos, em que guerrilhas espanholas foram massacradas pelo mais poderoso exército da Europa na época. Fernando acabou sendo pego e foi forçado a abdicar para o irmão de Napoleão, José Bonaparte, que já era rei de Nápoles na época. Seu outro irmão Luís também já era rei da Holanda. José acabou sendo expulso pelos espanhóis de Madrid, fazendo com que Napoleão ficasse irritadíssimo e acabou mandando os soldados exterminar os guerrilheiros castelhanos. Enquanto isso, em Portugal, a rainha Maria I, chamada de a Louca, era incapacitada a reinar, cabendo isso ao seu filho, príncipe regente Dom João de Bragança, futuro Dom João VI, que resolveu fugir para o Rio de Janeiro com sua corte, aqui no Rio de Janeiro, deixando Napoleão a ver navios. Essa expressão surge daí. O agora Reino Unido de Portugal, Algarves e Brasil estava a salvo, já que o Atlântico era dominado pelos ingleses. Napoleão, posteriormente, referiu-se a esse momento como motivo de sua derrota. Esse acontecimento seria muito importante para a independência do Brasil, 14 anos depois, até porque Dom Pedro I veio nessa viagem para cá. A Suécia foi ocupada pela França e o marechal francês foi eleito rei Carlos XIV João de Bernadotte, casa que até hoje rege esse país. Nesse contexto, a Áustria, ainda não cansada de perder, se une ao Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda e se unem na quinta coalizão. E o que aconteceu? É claro, Napoleão derrota os austríacos mais uma vez na própria Áustria mesmo e vai até Viena, obrigando-os a assinar o Tratado de Chandon, dando vários de seus territórios à França e, mais que isso, Napoleão queria ter um herdeiro para quem pudesse dar seus tronos quando morresse. Então, ele se divorcia de Josefina de Beauharnais, sua atual antiga esposa, e se casa com Maria Luísa de Habsburgo-Lorena, filha do imperador Francisco I, uma humilhação final para a Casa da Áustria, forçando assim uma aliança dos dois imperadores para encerrar com as coalizões. Veremos que o czar da Rússia, Alexandre Romanov, além de atacar seus antigos inimigos de novo, Suécia e Império Otomano, resolve também atacar
seus antigos amigos, primeiro a Inglaterra e depois declara guerra à França, quebrando a aliança, fazendo Napoleão, imperador dos franceses, liderar um exército de quase 500 mil de pessoas de toda a Europa para invadir a Rússia. O que será que vai acontecer? A campanha russa. Napoleão queria obrigar o czar a permanecer no bloqueio continental. Os russos conseguiram impedir Napoleão de invadir São Petersburgo, que era a capital do Império Russo. E La Grande Armée foi para Moscou. Os russos então se esquivaram por 3 meses e Napoleão entrou em Moscou em 14 de setembro e o exército russo recuou. Mas por essa altura, os russos já tinham evacuado lá de Moscou, libertado os criminosos e até queimaram a cidade, utilizando-se da política de terra arrasada. O czar se recusou a capitular e Napoleão começou a retirada em outubro. La Grande Armée, no caminho de volta, sofreu golpes imensos, como o inverno russo, a falta de suprimentos e ataques de camponeses, que, quando eles cruzaram ao rio Berezina, a atual Bielorrússia, só restavam 27 mil daqueles 500 mil de soldados. Então, foi uma grande catástrofe essa viagem. Napoleão abandonou seu exército e voltou para Paris. A sexta coalizão. Então surgiu a sexta coalizão, com a Rússia, Suécia, o Reino Unido, mas que conseguiu convencer a Prússia e a Áustria e se reuniram na Batalha das Nações em Leipzig, onde eles finalmente derrotaram Napoleão e incentivaram as nações da Confederação do Reno a irem a guerra contra a França também. Então, os aliados marcharam em Paris e o imperador foi obrigado a abdicar. Ocorre então o Tratado de Fontainebleau de 1814, que exila Napoleão na ilha de Elba. Nesse momento, eles conseguiram, os diplomatas, a fazer o Concerto de Viena, em que restauraram as fronteiras para antes dessa guerra toda de Napoleão. A volta e o fim. Na ilha de Elba, depois de Napoleão fazer algumas reformas, ele resolve fugir de lá e retorna à França, marchando até Paris, onde o rei Luís XVIII, que substituiu Napoleão, que era irmão de Luís XVI, foge e Napoleão reconquista o poder durante 100 dias e é derrotado numa batalha de Waterloo, na atual Bélgica, pelos exércitos da Inglaterra e da Prússia. E abdica pela segunda vez para seu filho, Napoleão II, que reina por 15 dias aos 4 anos de idade, até ir morar com a sua mãe na Áustria. Luís XVIII retoma o seu lugar. Napoleão, dessa vez exilado em Santa Helena, uma ilha britânica perto da África, e morreu lá em 5 de maio de 1821, aos 51 anos. Alguns dizem que foi de câncer e outros por envenenamento. Luís XVIII morreu em 1824 e o Comte d'Artois, seu irmão, virou o rei Carlos X, que tentou restaurar o antigo regime e foi deposto por uma revolução lá, e um parente distante da casa de Orleans tornou-se o rei Luís Filipe I, último rei da França, que também foi deposto por uma república em 1848. Hoje, a França está em sua 5ª república. Até chegar a esse ponto, teve até o sobrinho de Napoleão, que se tornou Napoleão III, e também foi deposto na Guerra Franco-Prussiana. Teve até uma época, na Segunda Guerra, em que existiram 2 repúblicas francesas, uma de Fantoche de Hitler, a França de Vichy, e outra, a França que não tinha sido invadida pelos alemães, a França Livre. Atualmente, como vocês sabem, a França é liderada pelo presidente Emmanuel Macron, que está lá desde 2017. Terminando assim a nossa história. Como eu já disse, muito obrigado por nos assistir. O criador da máquina do tempo, vamos nos esconder, para que ele não veja a gente no chão de segurança. Ali. Ele nos viu! Vamos atacar a gente que estamos agora!
E ele morreu. Até a próxima, tchau!